Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Guaíba Agro tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Giandro Michael e Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a nova conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta sexta é a comercialização de máquinas agrícolas, que deve ter queda de 8% em 2026. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O repórter Eduardo Souza amplia a informação. Segundo a ABIMAQ, os reflexos da guerra no Oriente Médio, como o aumento internacional do petróleo, podem se somar aos juros altos e à alta inadimplência, levando os produtores rurais a diminuir a renovação do maquinário. No primeiro bimestre, a queda nas vendas chegou a 17% em comparação ao mesmo período de 2025, somando 8 bilhões de reais. O mercado interno concentrou a maior parte deste montante, com 6,8 bilhões de reais, o equivalente a 85% do total. Já as exportações alcançaram cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, alta de 9%, mas ainda insuficientes para compensar o cenário negativo. A comercialização de tratores caiu quase 16%, com pouco mais de 1.000 unidades entregues, enquanto as colheitadeiras tiveram redução ainda mais significativa de 40%, com 309 vendidas nos 2 primeiros meses. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ, Pedro Estevão Bastos, reconhece que o governo federal tem feito esforços para atenuar os impactos da alta do diesel decorrentes da guerra, mas acredita que o cenário pode se agravar por conta da disparidade do preço interno e externo do combustível. De acordo com a ABIMAQ, a inadimplência do setor é próxima a 7%, significativamente acima da média, que girava em torno de 1,5%. Fora do plano safra, o percentual é ainda maior, de cerca de 13%. Da redação, Eduardo Souza para o Guaíba Agro. Obrigado, Eduardo. E a gente fala agora de comércio exterior. As autoridades da Etiópia oficializaram a abertura de seu mercado para a compra de 17 tipos de produtos de origem animal do Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, a abertura de mercado é de derivados das carnes bovina, suína, de frango, pescados de cultivo e extrativo e ainda sêmen caprino. O mapa também deve anunciar o início das exportações de sementes de pimenta para o Peru e ainda DDG de milho para as Filipinas. E o Sistema de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul passa por uma importante reestruturação em 2026. Com a promulgação da Lei Estadual número 16.428 de 2025 e a regulamentação pela Instrução Normativa número 021 de 2026, o Fundesa, Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, atualizou critérios e valores de arrecadação. As mudanças que entraram em vigor no dia 1º de abril visam fortalecer a capacidade de resposta do Estado frente a eventuais crises sanitárias. O repórter Giandro Michael explica a mudança. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. A principal alteração é que mais produtores passarão a contribuir
especialmente para a pecuária de corte de leite. No modelo anterior, a arrecadação ocorria exclusivamente no momento do abate. Entretanto, a existência de animais nos plantéis para a reprodução ou produção leiteira exerce pressão sanitária, tendo importância no cálculo do investimento necessário para prevenção e indenização. A partir de agora, o sistema evolui para abranger todos os produtores de bovídeos. O cálculo será baseado na declaração anual de rebanho, com pagamento uma vez ao ano por cabeça existente no momento da declaração ou na saída definitiva de animais do Estado. O cálculo do valor por cabeça é realizado através de uma fração da UPF, Unidade Padrão Fiscal, medida que o governo do Estado utiliza para o cálculo de taxas e contribuições em geral e que é reajustada anualmente pela Secretaria da Fazenda. De 1º de abril a 30 de junho, os valores para abate ainda serão considerados e incidirão sobre produtores e indústrias. A partir de 1º de julho, a nova tabela valerá para todas as cadeias. Como exemplo, a partir da entrada em vigor dos valores definitivos, pecuaristas de corte ou leite pagarão R$ 1,33 por animal uma só vez ao ano. Com o novo modelo, é assegurado maior volume de recursos para a indenização em caso de doenças de notificação obrigatória que exijam o abate sanitário. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Agro. Obrigado, Geandro. E com uma perspectiva de produção de 1 milhão de litros de azeite extra virgem no Brasil em 2026, vai ocorrer no dia 17 de abril a 14ª abertura oficial da colheita da oliva no município de Triunfo. A expectativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura é de que o Rio Grande do Sul produza cerca de 800 mil litros deste total. O evento será nas instalações do Azeite Milonga. O estado é o maior produtor de oliveiras e azeites do país, com mais de 6 mil hectares plantados por aproximadamente 350 produtores em mais de uma centena de municípios. As maiores áreas com oliveiras estão na metade sul, destacando-se Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Cepé, São Gabriel e Sentinela do Sul. No Rio Grande do Sul, as principais variedades plantadas são Coroneik, de origem grega, Arbequina, Arbosana e Picual, que são espanholas, e outras como Galega, que é portuguesa, e Coratina e Frantoio, italianas, também são cultivadas em bom volume no estado gaúcho. E agora a gente fala da AgriShow 2026. As novas tecnologias para enfrentar as mudanças no clima serão apresentadas na feira que acontece no interior paulista. A gestão de riscos na atividade agrícola tem ganhado cada vez mais importância diante das mudanças no clima. Períodos de seca, chuvas intensas e variações impactam diretamente o plantio e a colheita. Neste cenário, tecnologias instaladas nas propriedades permitem ao produtor acompanhar a situação da área cultivada e tomar decisões com mais segurança. Muitas dessas soluções estarão presentes na AgriShow 2026, a principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina. É o que destaca a diretora do evento, Liliane Bortolucci. E o que nós vimos observando é que os fabricantes desses equipamentos, que são expositores da feira, eles vêm cada vez mais colocando essa tecnologia, criando novas tecnologias e incorporando dentro dos seus equipamentos. E isso está fazendo com que o produtor rural ele consiga ter mais previsibilidade. Então, ele não fica, depois que acontece, o que ele vai fazer, né? Hoje, ele já tem tecnologia nos equipamentos que permite a ele ter um pouco mais de
de gestão, né? Sensores, drones e sistemas de monitoramento são alguns exemplos. Além de melhorar o planejamento, o apoio da tecnologia também pode reduzir custos e tornar o manejo mais preciso. Liliane reforça como a ideia de garantir acesso de produtores a diferentes ferramentas se reflete no evento. Temos a preocupação de levar para o mercado as empresas que têm essas soluções e aplicações para as lavouras, né? Temos lá os tratores, pulverizadores, as colheitadeiras, e essas hoje já são incorporadas com todos esses parâmetros aí de monitoramento. Então, você vai realmente conseguir encontrar a solução que você precisa, porque lá você vai encontrar o fabricante do equipamento, o técnico especialista naquele equipamento, que vai poder te dar uma consultoria lá na hora que você estiver visitando o stand. A feira acontece de 27 de abril a 1º de maio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os ingressos estão no 2º lote. Mais informações em agrishow.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno Moreira. E agora o assunto é sojicultura. A colheita do grão no Brasil alcançou 82% da área. Segundo a Conab, em relação à média dos últimos 5 anos, de 78%, o desempenho atual está 5% acima, indicando um ritmo mais acelerado neste ciclo. Por outro lado, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a colheita estava em 85%, há uma queda de 3,8%, mostrando que os trabalhos ainda seguem um pouco mais lentos que em 2025. Regionalmente, os dados mostram que os estados com maior avanço na colheita são Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, onde os trabalhos estão praticamente concluídos. Em seguida aparecem Paraná, Minas Gerais e Tocantins, também com bom ritmo. Por outro lado, Bahia e Piauí apresentam um andamento intermediário, enquanto Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram os menores percentuais, indicando maior atraso na retirada da safra. O estado gaúcho colheu até agora apenas 40% da área cultivada com a oleaginosa. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em seguida para falar de agricultura familiar aqui no programa. Estamos voltando agora com o segundo bloco do Guaíba Agro no oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste segundo bloco, a gente vai falar de agricultura familiar e a permanência do jovem no meio rural, que segue como um dos principais desafios para o futuro da agropecuária familiar aqui no estado do Rio Grande do Sul. E por isso, um projeto começa a ser desenvolvido, aí, capitaneado pela FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, na região central do estado, não é, para saber um pouco mais dos próprios jovens, quais são seus anseios, não é, seus objetivos e por que ele quer permanecer ou sair do campo. E a gente vai entender um pouco mais dessa pesquisa, os parceiros também, não é, conversando a partir de agora com a Camila Rode, que é a primeira secretária da FETAG e também coordenadora de Juventude Rural e Educação do Campo da Federação. Camila, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, tudo bem? É uma grande alegria estar falando contigo, Sandra, e com todos os ouvintes da Rádio Guaíba, nesse espaço do Guaíba Agro. A satisfação é toda nossa.
Pois bem, esse é um projeto impulsionado aí pelo CNPq e com parceiros, universidades da região, não é mesmo? Conte-nos um pouco mais, por favor. Exatamente. A FETAG, ao longo da sua atuação, tem uma organização da juventude rural há mais de 30 anos. E a FETAG tem 63 anos. E uma dessas grandes necessidades é a gente mobilizar, Sandro, dados que impactem na vida e no cotidiano dos jovens rurais quando se fala em juventude rural. Certo. E essa pesquisa, ela vem para responder, para encontrar um pouco de solução para esses anseios, principalmente para a sucessão rural. Porque a sucessão rural ela é importante não apenas para a FETAG, enquanto representação da agricultura e pecuária familiar, mas é também da sociedade, porque é a partir da sucessão que a gente garante a produção de alimentos, a soberania alimentar, qualidade nutricional. Então, a gente, enquanto federação, juntamente com a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFES, submeteu um projeto enquanto Instituto de Formação Sindical Irmão Miguel, que é um instituto de formação que olha para a questão educativa dentro da FETAG, submeteu uma proposta ao CNPq, em que a gente teve, a partir desse Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a aprovação para estar realizando essa pesquisa no território central, compreendendo 34 municípios de toda aquela região. Então, pega parte da Quarta Colônia, pega municípios também da fronteira, região Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí também serão contempladas. E qual o intuito de tudo isso, É, a partir da produção desse conhecimento científico, entender quais políticas públicas efetivamente beneficiam a juventude rural e quais que são necessárias para facilitar essa permanência do jovem. E aí a gente também precisa compreender que esse jovem, além de ser um sujeito que vai produzir alimentos, é também um jovem que precisa estar inserido na construção dessas políticas públicas. Então a gente vai entender a participação político, social e sindical desta juventude. Então é uma pesquisa inédita, que une aí organização da sociedade civil, une também entes como a Emater, a Superintendência do MDA e as universidades. Porque qual o nosso objetivo? É também popularizar. A gente precisa produzir conhecimento científico, mas a gente precisa popularizar isso no cotidiano e na vida das pessoas. Perfeito. Muito bem. Bom, 34 cidades da região, como disse a Camila aí, 30 sindicatos de trabalhadores rurais envolvidos e claro, os próprios professores, alunos, bolsistas dessas duas universidades estarão envolvidos, não é? Exatamente, nós vamos contar com 5 professores de nível de doutorado e pós-doutorado, 7 pós-graduandos, que é quem já concluiu a graduação e está nesse processo de pós-graduação, além de 6 bolsistas que vão estar atuando de forma direta, entrevistando esses jovens, coletando dados, participando de organizações dentro desse território. E aí, claro, toda essa capilaridade que a FETAG tem também, colocando à disposição os funcionários de sindicatos, dirigentes dessas, nós chamamos de regionais envolvidas, que é uma esfera administrativa da federação. E nós aqui, enquanto Instituto de Formação, que somos, eu sou vice-presidente do Instituto, somos ainda mais 6 pessoas. Então, é uma grande equipe envolvida para analisar essas políticas públicas existentes para a juventude rural, mapear e discutir formas de participação social e política da juventude e, de fato, discutir quem vai ficar no campo. Perfeito. Eu estou vendo aqui a aplicação de questionários que devem alcançar mais de 1.000 participantes, ou seja, vai ser essa audiência não é direta, individualizada, mas também coletivamente a previsão da realização de seminários, não é, Camila? Exatamente. Esses seminários coletivos, eles também oportunizam, Sandro, um espaço de debate. Mais do que ouvir, a gente quer também poder construir coletivamente com esses jovens linhas de diálogo, de raciocínio, de construção. E esses seminários micro-regionais, eles vão oportunizar esse encontro, porque os jovens vão se reconhecer. Vão estar ali com outros jovens também compreendendo essa dinâmica. E a gente tem aí os dados alarmantes, de que nos últimos 10 anos diminuiu 25% da população rural. Pois é.
Então, isso é um grande impacto, não só econômico e social, mas também na geração, né? A agricultura familiar e pecuária familiar compreende 25% do nosso território do estado. Perfeito. E com esses 25%, a gente é responsável por 42% do valor de produção. Então, valor bruto de produção. Isso mostra a eficiência da agricultura familiar, mas isso também nos acende um alerta da necessidade de políticas públicas específicas. Claro, claro. Bom, um projeto de pesquisa, ensino e extensão, não é? Que será aí coordenado academicamente pelo professor José Marcos Freilich, da Universidade Federal de Santa Maria, execução prevista para ocorrer ao longo de 2 anos, é isso, não é, Camila? Exatamente, Tá. nós temos um período de 2 anos para coletar dados e isso que tu falou é muito importante, pesquisa e extensão. Mais do que levantar dados, a gente também vai estar atuando nesse território e é dessa forma que nós, e aqui eu preciso reconhecer o trabalho de hoje um agente técnico que está no IFCIM, que é doutorando em História, o Matheus Lazzaretti, que construiu esse projeto e fez essa articulação com as universidades, a gente vai estar atuando nos territórios também. Perfeito. E uma das formas, né, de fixar o jovem no campo, de efetivar, não é, uma sucessão rural, é a agroindústria, não é? É a manufatura, a elaboração dos próprios produtos, não é? Plantados, colhidos ou criados, não é? Na própria propriedade familiar e que tem sido, não é, uma das formas de agregar, não é, a renda. E destacando muito, não é, a juventude também, as mulheres. E a gente tem aí mais uma edição, não é, da Expo Inter se aproximando e a Feira da Agricultura Familiar, né, chegando à sua 28ª edição, abrindo já as inscrições, não é, Camila? Exatamente. A agroindustrialização familiar, quando se fala em juventude, é um caminho concreto para a sucessão acontecer. E a gente olha isso na produção da matéria-prima e transformado tudo isso em sabor, em valor, em saberes. Então, de 7 a 24 de abril está aberto o prazo para inscrição das agroindústrias para estarem participando da Expo Inter, que ocorre nesse ano de 29 de agosto a 6 de setembro, no tradicional Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio. E é uma oportunidade de compor esse pavilhão nessa feira internacional, que além de comercialização, é uma grande vitrine também, né, Sandro? A gente tem aqui o grande público da região metropolitana em volta dessa feira, que tem a oportunidade de encontrar esses sabores da agricultura familiar. Mas mais do que sabores, acho que tem pontos que são muito importantes. Tu encontra lá o rosto da agricultura familiar através de jovens, de mulheres, de homens, de aposentados e também muita história. Todos os produtos que estão lá têm muita história envolvida, né? Muita resiliência, muita resistência e de fato, a certeza de que cumpre-se uma missão também enquanto agricultor e pecuarista familiar. Perfeito. Para participar, as agroindústrias devem estar incluídas no PEAF, que é o Programa Estadual da Agricultura Familiar, ter regularização ambiental, sanitária e tributária, e no processo de inscrição o empreendedor precisa apresentar também o extrato do CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, e o licenciamento sanitário válido e atualizado. Para se ter uma ideia, não é, do sucesso do pavilhão, né, da agricultura familiar, na edição do ano passado foram mais de 13 milhões e 600 mil reais em vendas, crescimento de 26% em relação a 2024, então é uma grande vitrine, como disse a Camila, então para o setor, para a agroindustrialização familiar aqui do estado do Rio Grande do Sul, e aí os empreendimentos devem fazer essa inscrição, não é? E aí a gente tem na organização a Emater, né, a partir da SDR, a própria FETAG, a FETAR e ainda a Via Campesina, então aberto o prazo de inscrições até o dia 24 de abril, e a gente sabe que tem bastante espaço, aumentou nos últimos anos, mas ainda assim, não é?
tem que correr, porque senão não tem espaço para todo mundo, não é? Mas se ampliou muito e a gente vai ver mais uma vez aí na Expo Inter, como a gente já observou, né, nas primeiras feiras do primeiro semestre, não é? Na Expo Agro, na Expo Direto, enfim, nas feiras de verão também, lá no litoral, já o sucesso completo da agricultura familiar nos seus pavilhões. É isso, não é, Camila? Tudo pronto, então, para mais uma Expo Inter. Exatamente, e a Expo Inter, ela é, né, a grande feira que tem um pavilhão da agricultura familiar, mas é importante, Sandro, aproveitando esse espaço, destacar que a gente tem, só a FETAG ao longo do ano, tem mais de 35 feiras que ela organiza e participa. Perfeito. Então, as feiras da agricultura familiar, ela ocorre em todos os territórios do Rio Grande do Sul. E essa valorização é também uma oportunidade de ajudar a construir a sucessão familiar, continuar oportunizando esses alimentos, porque isso vem desse cuidado, desse artesanal, né? Todos esses produtos da agricultura familiar, eles são artesanais, são específicos, né? Tu não encontra em supermercado, em nenhum empório, nada tão parecido. São produtos de excelência, efetivamente, trazem consigo não só o sabor, não é? Mas toda uma cultura, uma tradição, e inclusive agregando ainda mais, né, as novas tendências. Bom, caríssima Camila Rode, primeira secretária da FETAG, coordenadora de Juventude Rural e Educação do Campo da Federação, muito obrigado pela participação e atender o convite em estar conosco em mais uma edição do Guaíba Agro. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar de alguma forma pertinho das pessoas que pelas ondas da Rádio Guaíba são informadas, e aqui a gente reforça o nosso compromisso com a agricultura e pecuária familiar do estado do Rio Grande do Sul. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontraremos neste sábado, às 8h30 da manhã. Um grande abraço, até lá e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.